sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Políticas Públicas. Nessa disciplina, vamos falar um pouco sobre o conceito de políticas públicas. Vamos entender também como as políticas públicas são formuladas, como elas são compreendidas e também como são implementadas e avaliadas e os fatores que levam à implementação. Primeiro, vamos partir de dois conceitos, né? Política e a ideia de política pública. Bom, política se refere primeiramente ao estudo e sistematização de como uma sociedade toda se organiza. Para que haja um bom convívio e para que haja uma boa sociedade, é necessário que haja uma organização dela. Então, nesse sentido, esse conceito de política se refere à polis grega, onde as pessoas buscavam a boa convivência. E a boa convivência era necessária à felicidade dos sujeitos. E política pública se refere a uma intencionalidade, a um problema, a um desejo para que se resolva algo no âmbito público. Então, não existe política pública sem que haja um problema, uma questão que impulsione a modificação do estado atual de coisas. Então, a política pública ela é para as pessoas e para que haja uma melhor sociedade, uma melhor organização social que traga benefícios para as pessoas ou para um conjunto de pessoas. A implementação da política pública depende de vários fatores, dentre eles a estabilidade política, a abertura de um processo de discussão e de debate. As políticas elas podem ser regidas por lei. Por exemplo, a Política Nacional do Idoso, quando a gente tem a Lei 8.842 de 94. Ela rege, né, ela traz seus princípios sobre o cuidado com o idoso e traz também o que deve ser prezado na sociedade para que o idoso seja bem cuidado. Do mesmo modo, a gente também tem política do meio ambiente, política para a criança e do adolescente, como o ECA, e a gente também tem políticas nacionais que não se efetivaram como lei, mas que são muito importantes, como, por exemplo, a política de assistência social, que traz, né, que é o PNAS, que traz também vários órgãos de assistência social e um entendimento mais claro de como que deve ser a assistência social. Além disso, a gente tem, por exemplo, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é de 2011 e que também é um marco importantíssimo que traz um avanço de política para a proteção e para o enfrentamento à violência contra a mulher. Assim como a gente tem políticas de saúde. Pensemos, por exemplo, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, que é universal, que atende toda a população. Ele é parte de uma política de saúde que visa justamente atender essa necessidade de que haja uma saúde de qualidade para todos e todas. Pensando além disso, a gente tem muitas outras políticas que fazem parte da nossa vida, como, por exemplo, Bolsa Família, que faz parte da assistência social, os centros que são, né, centros de referência, assistência social, né, que também fazem parte da assistência. No campo da educação, a gente tem políticas públicas de modo recorrente, como, por exemplo, ProUni, FIES, né, que são políticas de financiamento dos estudos, que são, num certo sentido, redistributivas, né, elas visam alcançar as pessoas que não podem pagar uma instituição de ensino superior privada, então buscam garantir com que essas pessoas possam frequentar mesmo sem condições, né, pessoas que passaram, como no caso do ProUni, né, pessoas que passaram pela escola pública. Campanhas de vacinação também são políticas públicas, porque elas visam, sobretudo, buscar prevenir a doença, né, e a propagação da doença, e elas podem acontecer de modo muito repentino, como foi, por exemplo, na vacinação contra a Covid, né. Então, toda política pública tem uma motivação, né, tem uma situação problemática a ser evitada e tem uma meta. Pensando, por exemplo, na Política Nacional de Assistência Social, que é de 2004, que ela é uma política distributiva que visa alcançar os mais vulneráveis, fazendo com que as pessoas tenham seus direitos assegurados, sobretudo os mais pobres. Ela vem muito do marco, né, da nossa Constituição de 88, que visa acabar com esse conceito de assistencialismo, ainda muito arraigado na sociedade, mas colocar no lugar do assistencialismo uma assistência fundamentada nos direitos e deveres do cidadão e da cidadã. Nesse sentido, o PNAS
ele é muito, ele muda muito a configuração da assistência social, trazendo um leque de atividades, né, e de órgãos e de programas que vão reestruturar a assistência social no país e que faz diferença na vida de muitas pessoas. Pensando aí no CRAS, né, que são Centros de Referência em Assistência Social, os CREAS, que são Centros de Referência especializados em assistência social, que visa atender sobretudo pessoas em vulnerabilidade. Então a gente tem uma série de medidas que vêm a partir da política pública, né, quando ela é implementada na realidade. Entretanto, a gente tem alguns problemas na nossa realidade, né? As políticas públicas, elas dependem muito do momento político, né? Seja de nível federal, estadual, municipal. Infelizmente, há muita fragmentação, né? Então, pensando nas políticas públicas como um todo, elas ainda estão muito fragmentadas, às vezes elas não se articulam enquanto deveriam se articular. Há uma descontinuidade administrativa, por exemplo, quando a gente fala de uma gestão específica, né, de um governo, né, seja em qualquer um dos 3 níveis. Quando a gente tem um outro governo, muitas vezes ele não dá continuidade, então fica uma descontinuidade, enquanto a política ela deveria atender à sociedade civil. Então a gente tem alguns problemas que também falaremos aqui nessa disciplina. E o que a psicologia tem a ver com isso? A psicologia ela tem redefinido muito seu compromisso social e ético com os sujeitos, né, nas últimas décadas, principalmente a partir da redemocratização, que trouxe uma redefinição do papel da psicologia na sociedade, e isso vem acontecendo gradativamente, né, e até hoje a psicologia tem se fortalecido em mais espaços para além da clínica, da empresa. A psicologia tem olhado para a necessidade dos sujeitos, das comunidades, né, então pensando que as políticas públicas elas podem ser implementadas, né, para realidades locais, né, pensando em município, pensando em bairros, e a psicologia ela se atém sim a esse fortalecimento dos sujeitos, dos seus direitos, né, a uma vida digna, né, então isso tudo é muito importante para a nossa profissão. E hoje, como a gente está muito além da empresa, da clínica, a psicologia se encontra cada vez mais em programas como de saúde pública, como no SUS, né, na assistência social, como no SUAS, na educação, no ensino superior, na educação básica. Então, a psicologia se encontra cada vez mais dentro dessas políticas públicas, atuando diretamente com os sujeitos. Então, falar de política pública é muito importante e muito necessário entender como elas funcionam e a sua importância para todos nós. Então, é isso por hoje. Obrigada, até!